Hoje eu quero compartilhar com vocês o seguinte: não dá para acessar o reino de Deus, não dá para fazer parte do reino de Deus se você não nascer de novo. E a gente está falando de um novo nascimento. E talvez você tenha perguntas, e a própria Bíblia traz essas respostas. Então eu vou ler aqui o livro de João, capítulo 3, desde o início, porque essa conversa entre Jesus e Nicodemos, ela responde muitas das nossas dúvidas. Bom, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Isso é muito legal, né? Porque Jesus fala que precisa nascer de novo. Aí o Nicodemos fala assim: mas como eu vou nascer de novo se eu já sou velho? Por acaso eu posso voltar para a barriga da minha mãe? E Jesus também, né, lá na frente, ele diz assim: o que é da carne, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, assim, são coisas distintas. E aí ele fala assim: se eu falo das coisas terrenas e você não acredita, e eu estou testemunhando, e eu estou falando, como é que você vai crer nas celestiais? E é isso. Nós precisamos ter um novo nascimento. E existe isso. Tem os filmes, por exemplo, História de Nárnia, né? Que a pessoa abre o armário e ela entra em outro mundo, uma outra dimensão. Bom, tem vários filmes, né, sobre esse exemplo, assim. Mas eu queria dizer, testemunhar também, testificar de que existe esse reino de Deus, que a Bíblia também diz que ele já é, mas ainda não. Ele já é, porque ele pode começar aqui, nós aqui nesse mundo, nesse corpo, que pode começar aqui, mas ele ainda não é, porque isso aqui vai ser destruído, certo? Mas nós viveremos, né, realmente no reino de Deus, que Jesus foi preparar para nós, está preparando. Então, assim, eu queria testificar, né, de que existe esse reino onde a gente enxerga realmente as coisas como elas são, porque Deus revela esses mistérios, é Deus que abre a nossa visão, é Deus que revela esses mistérios, né? E o Espírito Santo, quando ele vem morar em nós, a partir do momento que nós cremos que Jesus é o próprio Deus, é Filho de Deus, né? Quando a gente dá esse passo, né, de busca sincera referente a Deus, o Espírito Santo vem morar em nós e aí acontece, né, esse nascimento do nosso espírito. E aqui tem um comentário da Bíblia que ele fala assim: a regeneração é obra do Espírito Santo naqueles que espiritualmente estão mortos. O Espírito recria o coração humano, vivificando-o da morte espiritual para a vida espiritual. As pessoas regeneradas são novas criações.
onde anteriormente não havia disposição, inclinação ou desejo pelas coisas de Deus. Agora elas são dispostas e inclinadas às coisas de Deus. Na regeneração, Deus planta no coração humano um desejo para com ele que do outro modo não existia. A regeneração não deve ser confundida com a plena experiência de conversão. Justamente como o novo nascimento é a nova iniciação. O nosso primeiro acesso à vida que sai do ventre e também nosso renascimento espiritual é o ponto de partida para a nossa vida espiritual. Ele ocorre pela iniciativa divina de Deus e é um ato de caráter soberano, imediato e instantâneo. A consciência da nossa conversão pode ser gradual. Todavia, o próprio renascimento é instantâneo. Ninguém pode renascer parcialmente, assim como a mulher não pode ficar parcialmente grávida. A regeneração não é fruto ou resultado da fé. Ao contrário, a regeneração procede à fé, como a condição necessária para a fé. Também, de modo algum, nos dispomos para a regeneração ou para agir como cooperadores com o Espírito Santo a fim de trazê-la à existência. Não decidimos nem escolhemos ser regenerados. Deus escolhe regenerar-nos antes que escolhamos abraçá-lo. Com certeza, depois que formos regenerados pela graça soberana de Deus, escolhemos, agimos, cooperamos e cremos em Cristo. Deus não exerce fé em nosso lugar. Cabe-nos ter fé por meio da qual somos justificados. O que Deus faz é vivificar-nos para a vida espiritual, resgatando-nos das trevas, da servidão e da morte espiritual. Deus torna a fé possível e age por nós. Ele vivifica a fé em nosso íntimo. Existe um novo nascimento. Você não consegue enxergar as coisas de Deus, o reino de Deus, a revelação da Bíblia, se você não nascer de novo. Existe um novo nascimento. Então, tem muitas pessoas que são convencidas da Bíblia, da palavra, mas elas não são convertidas. Elas não nasceram de novo. Elas não mudam porque elas não tiveram esse impacto em suas vidas. E eu testifico que as coisas celestiais, os reinos de Deus, ele é real. E para Deus as coisas só funcionam de uma forma muito sincera. Muito sincera. Você só vai conseguir chegar até Deus e fazer com que Ele se revele a você, se você de fato querer isso, com todo o seu coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscarmes de todo o seu coração.